Bom dia, Dinaí. Bom dia, amigos. Bom dia, Fábio. O som tá legal? Tá dando pra ouvir direitinho? Obrigada, bom dia, Seni. Então vamos dar início, né? Vamos então fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual da Casa de Maria Frank. Aqui estamos reunidos, Senhor, mais uma vez, para refletir sobre os seus ensinamentos, para buscar, Senhor, colocar em prática na nossa vida. Agradecidos estamos de poder estarmos juntos nesta manhã, mesmo com a distância física. Rogamos a vós que esteja conosco, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Bem, a nossa reflexão na manhã de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre Jesus e as mulheres. Bem, mas para a gente, né, conseguir compreender melhor a respeito, né, dessa temática, a gente vai ter que fazer uma caminhada bem lá atrás, bem nos primórdios, né, buscando informações lá na tradição cultural milenar. Né? Nós vamos até o Velho Testamento, né, no capítulo Gênesis. E lá, né, a primeira reflexão que a gente faz, né, da existência de Deus, e Deus representado numa figura masculina, né, que a todo momento a ideia, né, a imagem que é vendida para todos nós é de Deus numa figura masculina. E lá em Gênesis, a gente, né, tem o conhecimento, faz a leitura, e nos foi ensinado, né, que Deus criou a terra, o céu e tudo que existe, né? Ele falou, faça a luz, aí a luz veio, faça a noite, aí a noite veio, e criou tudo que existe. Criou o rio, criou as águas, e num belo dia, ele criou o homem, moldado no barro. Não foi isso que a gente aprendeu? E com tudo pronto, com as coisas feitas, Deus pensou assim, mas o homem
para dar conta disso tudo sozinho, né, não tem condições. Eu preciso criar uma ajudante. Prestem atenção. Uma ajudante. Para que ele possa, né, cuidar de todas as coisas com auxílio dessa ajudante. E foi então que ele criou a mulher, né? Ele colocou Adão para dormir, o homem para dormir, e durante o sono ele foi lá, retirou uma costela de Adão, né? E criou então a mulher, criou Eva. Depois de criado, ele falou: olha, vocês podem, né, usufruir de tudo que tem aqui. Vocês só não podem comer desta árvore que está aqui no centro, né, do jardim. Tudo bem. Um belo dia, apareceu uma serpente que conversou com Eva e tal, e convenceu Eva de provar do fruto da árvore que até então Deus disse que não poderia ser consumida, né? Feito isso, Deus foi inquirir dos dois, né? Por que que eles tinham se alimentado daquilo que ele disse que não poderia ser feito? E Adão respondeu que aquela mulher que você me deu como companheira, como ajudante, me deu a fruta e eu comi. Ou seja, eu comi porque ela me deu, não fui eu comi porque eu quis comer, né? Porque eu aceitei o que ela me deu e comi. Foi aí então, né, que Deus falou para Eva como, né, que ela foi se deixar ludibriar, vamos dizer assim, né, pela serpente. Uma vez, né, que ela desobedeceu, que ele multiplicaria a dor da mulher, né? E que ela sentiria a dor do parto, né? E que ela também deveria, todos os seus desejos, ela deveria ser subjugada a seu marido. O marido a dominaria. Lá nos primórdios, Deus, porque Eva desobedeceu, ela deveria ser dominada pelo marido. Nunca mais ela deveria falar para o marido e o marido obedecer a ela, né? E, em contrapartida, ele falou com Adão que ele não tinha nada que ouvir a mulher. Ouviu a mulher, errou, né? Que ele não deveria ouvir a mulher e que maldita seria a terra. E aí surgiu todas as dores do mundo, eles foram expulsos, né, do paraíso e surgiu então a existência do mal. A partir, né, do que Eva supostamente fez. Então aí a gente já vê, né, a simbologia feminina na figura de Eva. Primeiro, ela foi a segunda figura humana criada. Primeiro criou-se Adão, depois criou-se Eva. Ela não foi criada da mesma forma que Adão, ou seja, a partir do barro, né, a partir da manipulação, né, de uma matéria-prima. Ela foi criada por um homem, Deus na figura de um homem, a partir da doação, da benevolência, né, de um outro homem, a partir da costela, para que ela fosse criada. E qual o objetivo da criação dela? Para ser ajudante, para ser auxiliar, para ser a companheira de Adão, né? Ela não foi criada como Adão para a existência de um ser, mas como uma ajudante de outro, né? Então assim foi criada, foi construída, né, a imagem do feminino, né, da mulher a partir de Eva. Porque Eva foi construída como um padrão, né, a princípio como um personagem secundário,
porque o personagem principal era Adão, o secundário era Eva, como ajudante, como auxiliar, surgida a partir dele e não surgida a partir de uma matéria-prima como um indivíduo único, né? Ou seja, como um personagem coadjuvante, né? na existência. E a partir do momento em que ela deixou-se enganar, né? E errou, consumiu aquilo que até então era dito para que ela não fizesse, ela acabou sendo, digamos assim, né? Amaldiçoada, segundo o que a gente leu, né? E tendo como pena, vamos dizer assim, ser subjugada ao marido, que a partir dali ela teria que obedecer ao marido, né? Então foi criada aí uma figura altamente negativa da mulher e do feminino, né? Como aquela que é sugestionável, como é altamente fraca, fácil de ser manipulada, fácil de ser enganada, né? Uma vez que a serpente conversou com ela, induziu e ela, né, fez aquilo que estava sendo proposto, né? E então foi aquela que foi responsável por todo o mal do mundo, né? Pela existência do mal, pela queda da criatura e pela expulsão, né, do ser humano do paraíso. Aquela que é influenciável, aquela que é imperfeita, que é fraca, que é desobediente, e que a partir dela surgiu todos os sofrimentos do mundo, né, e por extensão a própria existência do mal. Então a gente vê que nos primórdios a figura da mulher já não foi desenhada, né, como algo positivo, né, mas como algo altamente negativo. Caminhando um pouco mais, a gente encontra, né, nos 10 mandamentos, lá no último, né, de Moisés, a lei de Deus, né, registrada por Moisés, que diz: não cobiçais a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, os servos e servas do teu próximo, os bois, as vacas, todos os animais e qualquer coisa que lhe pertença. Ou seja, a mulher está elencada junto com as coisas, com os pertences, como se um objeto fosse. Mais uma vez, reforçando a mulher, né, como algo secundário, como uma coisa, como um objeto do homem. Até aqui, né, a gente está vendo a figura feminina como está sendo desenhada no decorrer da existência humana. Para entendermos, né, para a gente falar de Jesus e as mulheres, a gente precisa primeiro entender como que o povo daquela sociedade, como que o povo judeu, como que o povo hebreu entendia o valor dessa mulher na sociedade, né? A partir daí a gente então vai compreender como que era essa relação de Jesus e as mulheres. A mulher, né, além de todos os deveres que nós sabemos que ainda hoje, na maioria dos casos, acontece, ela era responsável por cuidar dos filhos, era responsável por colher o trigo, por fazer o pão, né? Essas tarefas domésticas todas eram de responsabilidade da mulher. E a mulher era totalmente desvalorizada. Era tratada quase sempre como objeto de mercadoria dos pais. Elas eram criadas unicamente para conseguir um casamento e para ser voltada para as tarefas da casa. Não era mais que um objeto, né? Que pertencia primeiro ao pai e depois pertencia ao marido e deveria servir, né, dentro das dependências da casa, né? E ela era como se fosse um objeto como qualquer outro, né, que o marido possuísse. Ela era obrigada, a gente precisa guardar essa informação aqui.
ela era obrigada a ser fiel ao matrimônio. Em contrapartida, o marido não tinha essa mesma obrigação. Vamos guardar essa informação, porque lá na frente a gente vai precisar para a gente conseguir compreender melhor. Ela deveria ao esposo total lealdade, né? E era considerada naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Aí se a gente for lembrar lá da imagem de Eva que foi construída, a gente vai entender por que naquela sociedade as pessoas já consideravam a mulher como infiel, né, como desvirtuada, como falsa e etc. A construção, o estigma que a mulher sofreu, né, foi marcada na existência dela desde sempre. E se o marido fosse dominado pelo espírito de ciúme, não precisava ele pegar a mulher em adultério, não precisava perceber nada, só em ele cismar, né, alguma coisa em relação a ela, for dominado pelo espírito de ciúme, que era o que estava escrito na lei, né, de Moisés, ele poderia simplesmente levá-la à presença de um sacerdote, oferecer uma oferta no templo, né, que era farinha, cevada, essas coisas assim, e a mulher nunca mais poderia receber o azeite, a mulher nunca mais poderia... ela ficaria marcada, né, naquela sociedade amaldiçoada. Todo mundo sabia que aquela ali, que tinha recebido a oferta, era uma mulher, né, que tinha errado. Apesar de não ter sido infiel, não ter sido nada. Bastava ele ter uma desconfiança da própria cabeça, né, e aquilo marcava a vida daquela mulher para sempre. Diante de um juiz, a palavra dela não tinha valor nenhum. A mulher era nada, né? A gente está percebendo aqui. Ela não poderia participar da vida pública. O seu ambiente era apenas a casa. Ficava submetido ao marido. Lembra que a gente viu lá que Deus disse a Eva: você vai ter que se obedecer ao seu marido, ser submetido ao seu marido? Não saía de casa quase nunca. E quando saía tinha que estar com o rosto coberto com véu, né? Era obrigada a caminhar na rua distante dos homens, não poderia, né, cumprimentar os homens, não poderia ser abordada por um homem na rua por nada, nem que fosse uma saudação ou uma informação, nada. Se um homem se dirigisse a uma mulher, cometia um pecado muito sério. Elas não tinham permissão para estudar, o estudo era apenas para os rapazes, né? Não poderia estudar as escrituras, né, a Torá, e na realidade elas não poderiam nem chegar perto, nem botar a mão, porque elas estariam contaminando as escrituras. Dado o valor na mulher, imaginem, só em tocar já estaria contaminando tudo. E quando iam à sinagoga, elas tinham que ficar à parte, não poderiam ficar junto com os homens. Olha que coisa triste. A saudação, a bênção matinal dos homens, né, numa família judaica, eles todos os dias falavam: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Então, ter um filho homem, né, era motivo de muita alegria. E eles repetiam todas as manhãs isso: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Porque ser mulher, né, era algo, vamos dizer assim, amaldiçoado. Elas eram proibidas de tudo, né, não tinham direitos, né, estavam sujeitas, inclusive, à pena de morte. Durante as refeições, elas não poderiam ficar junto aos homens, se alimentar, sentar junto para se alimentar. Elas tinham que ficar de prontidão em pé, atrás, né? Para que, se eles precisassem de qualquer coisa, elas estar ali para servir, né? Viviam reclusas, né, em suas residências. As janelas eram fechadas com grade, elas não poderiam sair, nem seus rostos poderiam ser vistos para aqueles que passavam na rua. Bem, diante dessas informações, né, que nós trouxemos agora de como que eram a vida, né, das mulheres na sociedade judaica, nas comunidades judaicas, a gente viu o quão
frágil socialmente era a mulher naquela época. Vimos também que o valor delas, né, era bem ínfimo. E quando a gente faz essa volta no passado, né, e vai lá na figura de Eva, a gente consegue compreender porque isso foi sendo, né, reforçado, né, durante a história. Porque na realidade a sociedade judaica daquela época, ela era tradicionalmente androcêntrica, ou seja, o homem era o centro dos interesses. Tudo estava voltado, né, para a figura masculina. Era altamente machista e altamente excludente. A mulher não tinha vez, nem voz, nem poderia se colocar naquela sociedade. Quer dizer, a gente já caminhou bastante tempo, 2000 anos, e a gente vê que a mulher ainda tem que lutar muito para se posicionar, né? Como isso ainda continua se perpetuando no decorrer da história. E naquela época também, a mulher, ela, quando precisava ser mencionada, ela era associada à figura masculina. Por exemplo, fulana, filha de fulano, irmã de fulano. Né? Elas não eram elas por elas mesmas, elas eram sempre a sombra de algum homem, né? Tanto é que no próprio Evangelho, né, no Novo Testamento, a gente vê lá, Joana de Cusa, nome do marido, né? O marido é uma extensão, né? Elas viviam sempre à sombra do marido. Então, quando a gente vê o quão negativo e quantas restrições a mulher tinha, né, diante desse cenário, Jesus veio para quebrar padrões culturais. Veio para quebrar totalmente, né, os paradigmas. Ele foi altamente revolucionário, ele foi altamente ousado no trato que ele despendia com as mulheres. Porque a gente viu aqui que nem cumprimentar uma mulher, nem se fosse o próprio marido, poderia cumprimentar uma mulher na rua. Era cheio de restrições, né? E essa quebra, né, de padrões culturais, essa quebra de paradigmas, não é uma coisa que nos assusta, né? Porque nós estamos falando do governador espiritual da Terra, daquele que veio, né, para nos trazer ensinamentos, para nos despertar, né, de um ser que faz parte de uma comunidade de espíritos altamente evoluídos, né? De uma comunidade de espíritos crísticos. Apesar de vir quebrar esses padrões, né? Que eram padrões culturais e padrões também descritos na lei, né? Nós sabemos que ele não veio para destruir a lei, ele veio para dar cumprimento a uma lei de amor. Então a gente viu que por essas informações relacionadas à mulher, nós não tínhamos ali nenhum ato de amor ao próximo, né? Então Jesus veio com o objetivo de resgatar a dignidade, o valor, né? Não só da mulher, mas também dos humildes, dos pobres, dos necessitados, dos doentes, né? Dos rejeitados, que eram muitos, né? Ele veio também para dignificar, ou seja, para incluir os discriminados e os excluídos, né? Para que eles se entendessem e se sentissem filhos de Deus e irmãos em humanidade. Ele veio também para introduzir um grande princípio, né? Que é o princípio da igualdade entre todos, e que não deve haver, né, distinção de qualquer ordem, né, e principalmente de gênero, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. E nós, né, conhecedores da doutrina espírita, nós sabemos que espírito não tem sexo, né, que hoje não tem gênero, né, que hoje nós estamos com um corpo feminino, amanhã poderemos estar num corpo masculino, e assim sucessivamente, de acordo com as necessidades das provas, né, das quais nós temos que passar. Jesus veio também estender o seu amor.
a todos aqueles em situação de vulnerabilidade. E nós vimos o quanto as mulheres estavam em situação de vulnerabilidade, né, no decorrer de toda a história. Porque elas eram as únicas que poderiam sofrer, né, de pena de morte. Elas eram as únicas que poderiam ficar marcadas pelo resto da vida só pelo marido ter colocado na cabeça que ela fez alguma coisa que ela não tivesse feito. Né? Olha a vulnerabilidade da mulher, né, naquela sociedade. Ou seja, ele veio trazer, né, a proposta de amor ao próximo, né? O resumo, né, de todos os seus ensinamentos. Então, em uma época em que a mulher não valia, né, quase nada, era nivelada a coisas, né, em toda a história, inclusive, né, nessa época, prova disso a gente viu, né, nos mandamentos, no 10º mandamento, né, que ela e os objetos, os animais, os escravos estavam todos na mesma ordem. Jesus veio trazer essas mulheres para o centro das suas reflexões. Veio trazer essas mulheres, para conversar, né, sobre o reino de Deus. Retomar esse valor humano, independente de gênero. Porque a mulher não podia estudar as escrituras, a mulher não podia, né, estar envolvida na vida religiosa. E a gente viu durante várias passagens do Evangelho, Jesus não fazia distinção, né? Então, algumas dos passagens dos evangelhos nos mostram justamente isso, né? Mulheres sentadas à frente dele, embevecidas, ouvindo seus ensinamentos. Essa postura de sentar à frente, no chão à frente, era a postura de um aluno. Então, a mulher estava ali, né, de fato, uma aprendiz. Se até então, naquela sociedade, era proibido a mulher estudar, né, as escrituras, a palavra de Deus, né, Jesus veio justamente quebrar esses paradigmas, colocar tudo isso por terra. Então, quando nós falamos Jesus e as mulheres, a gente pode pensar assim, será que vai falar sobre quem? Sobre Maria Santíssima, né? Será que a gente vai falar sobre Joana de Cusa? Será que a gente vai falar, né, sobre Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Porque essas são, né, as mulheres que foram nominadas, né, Susana, que foram nominadas, Maria Madalena, que foram nominadas nos evangelhos, né? Foram notáveis. Mas nós temos também algumas mulheres que estão anônimas no evangelho. E é justamente sobre essas anônimas que nós vamos conversar. Então, a primeira mulher que nós vamos conversar é sobre a mulher samaritana. Nesse momento, nós não vamos fazer nenhuma reflexão profunda a respeito do texto, do diálogo com a mulher samaritana, né? Nós não vamos pensar, né, mensagens que estão subentendidas, que são bastante, né? Nós apenas vamos conversar a respeito do trato com as mulheres. Então, nós sabemos que... Voltou? O sinal tinha sido interrompido aqui. Voltou? Oi? Voltamos? Voltamos, né? Então vamos lá. Então nós vamos conversar sobre a mulher samaritana, né? A primeira mulher anônima, né, que nós vamos conversar. Então nós não vamos falar aqui sobre o diálogo da mulher em si, né, mas a forma, né, como o Cristo tratava, como que ele se relacionava diante da sociedade daquela época, diante... Alguém sinaliza aí se voltou, porque... Voltou, gente? Oi. Deixa eu ver se voltou aqui.
Cristo. Será que voltamos? Eu acho que agora voltamos, né? Voltamos então. Graças a Deus. Então vamos lá. A gente estava começando a falar sobre a mulher samaritana. Eu acho que ele voltou agora. Então, nós não vamos entrar em detalhes a respeito do diálogo em si do Cristo com a mulher samaritana, né? A gente vai ver a relação dele, como que ele se expressava na sociedade em relação à mulher samaritana. Então, como nós sabemos, né, os samaritanos e os judeus, eles eram adversários, né? Isso desde quando houve a cisão das 12 tribos de Israel, né? Então, a inimizade deles era por divergências religiosas, divergências de opinião, né? Então, os samaritanos ficavam para cá, os judeus ficavam para lá. Os judeus não poderiam adentrar o ambiente dos samaritanos e tal. Então, Jesus vinha caminhando, né, em uma das suas caminhadas, sentou na beira do poço e veio a mulher samaritana. Jesus pediu água, a mulher falou, né, que ela era samaritana, que ele era judeu, tudo aquilo que a gente já sabe, que não poderia, né, conversar com ele. Quer dizer, a gente viu aí um padrão quebrado. Homem e mulher conversando. Homem e mulher conversando em público. Um judeu e uma samaritana conversando. E o teor da conversa também era uma outra quebra de padrões. Por quê? Ele conversava com ela sobre questões espirituais, né? E uma outra questão ainda. Ele revelou para ela que ele era o Messias. Então, a gente vê que nesse diálogo, né, com Jesus, com essa quebra de vários padrões para a época, né, a gente vê que essa conversa era altamente proibida diante do cenário daquela sociedade. Mas que Jesus, né, ele não estava assim, se importando com aquelas convenções, né, porque o objetivo dele era trazer um ensinamento, não só para aquele povo daquela época que não tinha condições de compreender, mas para nós agora, que se faz necessário a absorção e a internalização, né, e a intimidade nossa com os ensinamentos que ele passou naquele momento. Porque naquele momento ele nos mostrou que nós não devemos ter preconceitos, né? Porque de uma inimizade de séculos atrás, que eles nem tinham, né? Não tinha nada a ver com isso, de respeito também, né? Porque divergências de opiniões, divergências religiosas, que a gente vê que a gente está mergulhado em tanta intolerâncias em todos os sentidos, não apenas religiosa, né? O quanto a gente tem que aprender com essa passagem, né? De termos tolerância religiosa, de termos respeito pelas opiniões divergentes, né? De nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos, né? Enquanto a gente está caminhando pela terra. E aquilo ali era uma reconciliação, né? De um judeu com uma samaritana, que ali estava representando toda a população dos samaritanos. Tanto é que após o diálogo com ele, ela volta, né? Conversa com os seus, vem e Jesus adentra Samaria com eles e leva dias lá conversando sobre os assuntos do reino, sobre os assuntos, né, espirituais. Então ele veio com essa passagem, né, com essa conversa com a mulher samaritana, ele nos traz essa gama de ensinamentos que para nós está atualíssima e que nós precisamos, né, internalizar e precisamos colocar em prática, né? Que é não termos preconceito, que é de tratarmos a todos com igualdade, de sermos tolerantes com as opiniões divergentes, principalmente com as opiniões, né, com as convicções religiosas dos outros, né, de nós nos reconciliarmos com aqueles que nós não temos tanta afinidade, né, que às vezes nem sabemos porquê
de podermos aproveitar essa oportunidade de estarmos caminhando, né, juntos na terra. Então essa foi a primeira e grande lição do Cristo, né, com a conversa da mulher samaritana. Depois nós temos a passagem da mulher adúltera, daquela que estava sendo, né, apedrejada em praça pública. Lembra que lá atrás, quando nós falamos de como que a mulher era vista na sociedade judaica, nós vimos que a mulher era obrigada a ser fiel. Em contrapartida, o marido não tinha a mesma obrigação, não é? Então, no momento que a mulher estava sendo apedrejada, o que o Cristo disse para os homens que estavam estavam prestes a cometer o apedrejamento? Se não tens pecado, atire, né, a primeira pedra. Pecar significa errar o alvo, ou seja, deixar de cumprir a lei. A mulher deixou de cumprir a lei de fidelidade, mas ela não deixa de cumprir a lei de fidelidade sozinha. Para que ela possa ser infiel, ela tem que ter alguém que esteja junto com ela para praticar esse pecado, para praticar essa contrariedade à lei, né? Então, o que Jesus quis dizer para esses homens nesse momento, né? Aonde está envolvida a outra parte? Onde está a outra parte que não responde também, né, pelos atos? Porque ela não é capaz de cometer essa falta, ela não é capaz de cometer esse erro da lei sozinha. Então, um de vocês, né, ou cada um de vocês aqui, que faz com que se consuma essa contrariedade à lei. Né? E por que a mulher só que está sendo apedrejada nesse caso? Então, o Cristo aqui traz essa reflexão para esses homens, porque se ela errou, teve alguém que errasse junto com ela, e por que apedrejá-las, né? Se eles também for uma figura masculina foi que deu causa, né, ao erro. Então ele vem ali acolher a fraqueza, né, a fragilidade moral, né, dessa mulher que errou, né, que pecou, que contrariou, não cumpriu a lei como deveria ser cumprida, mas traz também essa reflexão aos homens, que se ela errou, ela não errou sozinha. Apesar de que isso para eles não era um erro, né, era permitido, mas foi um elemento, né, primordial para que ela errasse, né? Então ele nos mostra aqui também justiça, ele nos ensina aqui a ter empatia, né? Ele nos ensina a ter compaixão. E trazendo para a nossa realidade nos dias atuais, a gente vê o quanto a mulher ainda se encontra vulnerável a questões de violência. Hoje não mais com apedrejamento, por ser infiel, né? Mas uma gama de outras novas violências, né? Novas, antigas, mas com nomes novos, né? Que a violência psicológica, né? Que a gente vê muitas mulheres sofrem e às vezes nem se dão conta, né? Que é um tipo de violência, isso até se acomoda, né? De viver numa situação assim, né? É violência física, que é essa desde que o mundo é mundo, não existe. Violência sexual, né? Violência patrimonial, violência moral, né? Então a gente sabe que muito ainda nós temos que caminhar e muito ainda nós temos que aprender, né? Com ensinamentos que estão aí disponíveis para nós há muito tempo, há mais de 2000 anos. A terceira mulher anônima que a gente vai conversar é a mulher hemorroíça. Aquela que estava com fluxo de sangue por muitos anos e que Jesus, quando vem passando, né, ela se joga aos pés, toca, né, a sua roupa e ele percebe que ele é tocado. Aqui a gente não vai falar de manipulação de fluidos, a gente não vai falar de nada disso, né, de energia, de nada disso. A gente vai falar em relação à figura da mulher e de como que a mulher era a relação de Jesus com a mulher nessa época. Uma mulher com fluxo sanguíneo era considerada uma mulher imunda. Era comparada aos leprosos. Ela jamais poderia estar à rua e jamais poderia chegar próximo a um homem, que já não poderia normalmente, né? Então, essa mulher, ela deveria estar excluída.
Ela deveria estar banida dali, ela não deveria nem estar ali. E o que o Cristo falou? Alguém me tocou. E isso ele não falou com um tom de ira, de raiva, de nada disso, até porque isso não era característico, né, dele. Então, o tratamento que ele teve aqui foi um tratamento de amor, um tratamento de respeito, né? Um tratamento de fraternidade, um tratamento de misericórdia. Em momento algum que ele condenou uma mulher que estaria ali, né? Uma mulher impura, estaria ele tocando-o, porque a compreensão dele, qual era? Não é o fato de um impuro tocar um puro que vai fazer o puro se tornar impuro. Um impuro, à medida que toca um puro, a tendência é que ele se purifique, principalmente quando ele tem o desejo ardente, a fé, né, a convicção e o coração aberto e disposto à mudança, que a partir do momento que ela, né, se encontrasse com aquele ser que ela ouvia falar tanto, que ela se curaria, e foi o fato que aconteceu. Então, outro ensinamento do Cristo, não é porque eu sou puro que o impuro vindo até mim vai me tornar impuro, não, porque eu sou o que eu sou. Eu, enquanto puro, eu posso purificar aquele outro. Então a gente também, quando é cheio de preconceitos, né, cheio de ideias equivocadas, né, do outro, mas eu sou conhecedora disso, daquilo, aquilo outro, eu não posso ter uma pessoa próxima a mim com tais características e tais. Eu ali naquele momento, né, o Cristo naquele momento, era um manancial de socorro, de auxílio para aquela mulher. E nós também podemos ser esse manancial de auxílio e de socorro, né? Então, a próxima mulher é a mulher pecadora. Aquela, né, que adentra a casa de Simão, se prostra aos pés do Cristo, lava os pés do Cristo com lágrimas, né, e seca os pés com o cabelo e passa, né, o unguento, o perfume, né, no Cristo. Para compreender melhor, a gente tem que buscar, né, informações de que a forma de receber naquela época era isso, porque eles caminhavam por muito tempo no sol. Então, quando chegavam à casa de alguém, era oferecido água para lavar os pés. Para quê? Para que pudesse refrescar o corpo todo. A gente, quando tá com muito frio, se a gente botar uma meia e logo a gente não se aquece. Então, quando a gente tá com muito calor, se lavar os pés também, logo se arrefece. Logo né, tudo fica muito mais fresco. Então, era um dos comportamentos, né, da forma de receber em casa, era dar água para lavar os pés, né? E na realidade, a pessoa que o recebeu não fez isso. E aquela mulher fez, então trava todo o diálogo com a mulher. E inclusive o dono da casa questionou se ele realmente é um grande homem, né? Se era o Messias, ele deveria entender quem era aquela mulher que estava ali era uma pecadora, né? Questionando o Cristo. E mais uma vez o Cristo vem nos trazer ensinamento de compaixão, de fraternidade, de acolhimento, né? A fragilidade, né? do outro e da compreensão que aquele outro quer se redimir, né? De ter uma nova oportunidade, né? Que está a fim de abandonar todos os seus equívocos e se transformar e seguir a vida, né? Então, como governador espiritual da Terra, ele conhece as nossas fragilidades, ele conhece todas as nossas mazelas e ele nos acolhe, né, com as suas mãos misericordiosas, com suas mãos fraternas. Eu disse que eu falaria das mulheres anônimas, mas falando da mulher pecadora, eu não poderia deixar de falar de Maria Madalena, né? Que nós sabemos que os textos, né, como não era dado às mulheres estudar, os textos, os estudos, os monges copistas, todos eles eram homens, né? Então, com o Novo Testamento não foi diferente, ele foi escrito por homens, né? Escrito por homens e para homens, né? Então, a figura das mulheres
eles são bem econômicos quando se trata de mulheres, né? De passagens sobre mulheres. E a forma como é abordada, né, a compreensão de Maria Madalena, hoje a gente sabe que existem muitos equívocos em relação a ela, né? Quem quiser desconstruir muitos equívocos em relação, nós temos como sugestão, né, o Evangelho de Maria Madalena e esse romance que é muito interessante também, Maria Madalena e o Romano, porque traz o romance e o livro tem uma segunda parte que vem trazendo pontos muito interessantes a respeito de Maria Madalena, que nos desconstrói e nos traz informações bem interessantes, bem legais. Então, uma das informações que a gente encontrou nesses dois livros foi que no século VI depois de Cristo, um papa chamado Gregório Magno, em uma das suas homilias, ele que foi que estigmatizou Maria Madalena, né? Ele faz uma consideração em relação a Maria Madalena como essa figura que lavou os pés do Cristo, né? Como a figura da pecadora. E a gente pode tentar entender o porquê que ele fez isso sobre dois aspectos. Primeiro, porque Maria Madalena é citada nominalmente logo após, né, em Lucas, logo após essa passagem dessa mulher pecadora que lavou os pés do Cristo. Então ele pode ter associado Maria Madalena a essa mulher. 2, porque Maria Madalena, como ela não era casada, ela então, Madalena, se referia ao local, né, a Magdal, o local onde ela residia. Então, quando não tinha o nome de marido para botar, botava o nome da localidade onde se vivia. E essa localidade era uma localidade comercial, era uma área comercial. E, consequentemente, uma área comercial era uma área de muita prostituição. Então, por ela ser desse local, poderia ter atribuído a ela também esse caractere, essa imagem, né, de prostituta, de pecadora. Porque Maria Madalena, ela foi citada 12 vezes no Evangelho, nominalmente. E por que, se fosse ela, de fato, essa mulher que lavou os pés do Cristo, por que não estaria lá? Maria Madalena entrou na casa de Simão, lavou os pés do Cristo com lágrima, enxugou com seus cabelos. Se ela foi citada várias outras vezes no Evangelho, né? Então, a única situação de fato que os evangelistas narraram sobre Maria Madalena foi que ela tinha 7 demônios. E nós sabemos que 7 demônios nada mais é do que um processo obsessivo. E buscando mais informações, o 7, né, segundo a tradição de compreensão da Cabala, está ligado à plenitude, a totalmente. Então, quando fala assim, 7 demônios, ela estava plenamente, né, possuída por obsessores, né? Ela estava completamente, né, possuída por obsessores. Então, a gente, no decorrer da história, a gente já viu que a mulher é estigmatizada desde sempre, né? E Maria Madalena, coitada, ela não foge à regra. Ela vem também sendo estigmatizada e trazendo essa imagem de prostituta, de pecadora, né? Que a gente precisa estar desconstruindo, né? E vendo realmente a magnitude dessa mulher, né? E com o surgimento do Evangelho de Maria Madalena, a gente pode ver o quanto ela era próxima ao Cristo. E isso gerava ciúme entre os homens. Ela era confidente do Cristo, então isso gerava ciúme entre os outros. Motivo pelo qual a tentativa, né, de denegrir a imagem dela. Como botar a figura feminina, uma figura de uma mulher, como um ser tão importante na história junto com Cristo, estaria colocando por terra toda essa... estaria empoderando as mulheres, né? E colocando por terra toda essa história construída da mulher enquanto o pivô de todo o mal da existência do mundo, né? Então, a grandeza, né, é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas a gente fala assim, mas então Maria Madalena não era pecadora? Aí a gente vai buscar
voltar aqui nas informações que nós trouxemos. Mulher não podia ir à rua. Mulher não podia estudar as escrituras. Mulher não podia falar com homem, muito menos em público, né? Mulher não podia abandonar sua casa e sair seguindo os homens peregrinando pelo mundo, né? E ela fez tudo isso. Ou seja, ela errou o alvo, ela descumpriu a lei em todos esses quesitos. Então, se nós formos tentar justificar que ela é pecadora, levando em consideração que a lei da época proibia tudo isso, então a gente pode dizer que ela é pecadora. Agora, que ela é prostituta, que ela é isso, que ela é aquilo, esse cunho sexual que atribuíram a ela, é porque o crime sexual é um crime o pior de todos na existência. Então, para acabar de vez, né, com a imagem dela, já atribuíram a ela esse caráter de prostituta. Essa é uma das interpretações, das muitas interpretações, né? Você, mas não, Humberto de Campos diz lá na Boa Nova que foi Maria Madalena que foi que enxugou os cabelos do Cristo, né? Mas não está muito explícito isso não, né? Então vamos lá, dando continuidade. Então, a importância de Maria Madalena é tão grande porque quem é que estava na crucificação, né? Após a crucificação, quem apareceu? Foi para quem que o Cristo apareceu? Foi para Maria Madalena, né? E a gente viu lá no News também que as mulheres, o que elas falavam, nem na presença do juiz, um testemunho, não tinham valor algum. Mas ele apareceu para quem? Para Maria Madalena. E Maria Madalena foi levar a informação para os demais que ele tinha voltado, né? Então, olha só, outra grandiosidade que ele deu na mão de uma mulher. Vai dizer que eu voltei. Para uma mulher que, em uma época, o que ela falava não valia nada, né? Outro ensinamento, né, que ele vem nos trazer. Então, a postura do Cristo era uma postura totalmente ousada, né? Totalmente desconstruída para aquela época, para aquela sociedade e a forma como as mulheres eram tratadas naquela sociedade, né? Então, ele vem nos trazer, né, esse ensinamento, não só lá para o início do cristianismo, para agora também. Que nós não devemos fazer distinção de qualquer ordem, de qualquer natureza, nem distinção de gênero, nem distinção de nada. O que nós devemos ter é amor, nós devemos ter respeito, né, pelo próximo, porque todos nós somos iguais, todos nós estamos caminhando, né, com o mesmo objetivo, que é o nosso progresso, que é o nosso aperfeiçoamento moral, né? E que é justamente essa, né? É a proposta do Cristo, né? De nós estarmos o tempo todo e a cada dia nos tornando pessoas melhores e principalmente no trato com as demais pessoas, né? Então, Jesus veio para desconstruir totalmente essa imagem estigmatizada que a mulher, né, recebeu durante toda a história da humanidade até então, né? E até hoje, que ainda as mulheres precisam lutar muito, né, e se colocar, né, na sociedade, porque ainda são muito silenciadas, né? Em todos os sentidos, em questões de opiniões, são desmerecidas, são consideradas como inferiores. A mulher pode estar falando uma coisa e um homem está falando a mesma coisa. Ainda a gente encontra pessoas que vão dar ouvido ao que o homem está falando e não o que a mulher está falando. Quer dizer, para desconstruir esse estigma que foi construído, né, desde os primórdios, é algo bem intenso para ser feito. Mas isso vai depender do nível de esclarecimento e o nível de evolução do espírito que está ali, né? Isso mostra o quanto nós somos atrasados ainda e o quanto nós precisamos evoluir, porque a gente ainda faz distinção de gênero, como se o corpo, né, essa forma que a gente toma emprestado, fizesse diferença, como se o essencial não fosse o espírito que está ali dentro, um espírito milenar com informações e com conhecimentos, né, infinitos que pode contribuir, né, nas relações. Então o Cristo veio para desconstruir essa imagem negativa, né, da mulher, criada desde sempre. Pelo percurso que nós fizemos até aqui, a gente pode compreender como que isso foi feito, né, e incluí-la como um ser inteligente, como um ser social, fato que a sociedade da época
né? Era altamente excludente, né? E veio dignificá-la, né? E o cristianismo redivivo, que é a nossa doutrina, não poderia fazer diferente, né? Vem nos ensinar que nós não devemos ter esse antagonismo de gêneros, né? Porque o espírito, ora, está num corpo feminino, ora está num corpo masculino, então não tem porquê nós fazermos qualquer tipo de distinção, porque o corpo é só uma forma que nós necessitamos naquele momento para aprender, para nos reeducar dentro daquela situação que a gente precisa naquele dia, naquela encarnação, né? Porque nós sabemos, por questões, né, de orgânicas mesmo, o corpo, né, quando está numa polaridade feminina ou masculina, devido aos hormônios e à estrutura do corporal, ela permite que com a interação, né, com o meio, as aprendizagens sejam diferentes, né? Porque a mulher é mais sensível pela estrutura orgânica, né, da existência. Ela tem mais condições de captar determinadas situações, de se comover, de se tocar, né, em determinadas situações, e isso traz o aprendizado também para o espírito, né? E ao contrário também, o homem com as suas condições, ele é capaz de ter um tipo de aprendizado também com a polaridade que ele se encontra naquele momento, com a forma, né, física que ele se encontra naquele momento. Então tudo na vida é de acordo com a necessidade que nós temos para nossa reeducação, né? E todos nós somos iguais, não tem que haver essas distinções, né? Nas nossas relações sociais a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter solidariedade, a gente tem que ter empatia, né? Compaixão, né? Misericórdia, sermos solidários e todos esses outros valores positivos, né? Que nós conhecemos, que muitas vezes a gente tem dificuldade de praticar, mas é questão de nós estarmos cada dia fazendo por onde e nos imbuindo de boas leituras, de estarmos nos sensibilizando, né, para que a gente possa de fato colocar em prática, né? E é isso, né? O que a gente precisa é de todos esses valores positivos que nós vimos aí, né? De compaixão, de empatia, de sensibilidade, e entender que somos todos iguais, não tem que haver distinção de gênero, né? E que a igualdade de oportunidade e de tratamento, né, é algo indispensável, né, na vida de todos nós, né? E que a gente precisa de oportunidade de caminhar e de evoluir, né? De estar em marcha, né? Sempre no nosso processo de crescimento enquanto espíritos imortais caminhando pela Terra, né? Eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a vocês, né, por estarmos aqui, por estarem aqui até agora comigo. Me desculpar em função das quedas da internet, mas acontece, né? Programa ao vivo é assim mesmo. E é isso, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade maior e agradecer. Deus Pai, de infinita misericórdia e de amor, Jesus, mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de reflexão nessa manhã. Agradecidos estamos por estarmos juntos nesta manhã. Agradecidos estamos pelos seus ensinamentos tão antigos, tão necessários, tão atuais e que ainda não conseguimos praticá-los. Rogamos a vós, Senhor, resignação, força, coragem
proteção, Senhor. Pedimos também que o seu amor, a sua luz e a sua misericórdia possa tocar todos os corações que ainda se encontram endurecidos, os corações que se encontram em sofrimentos, os sofrimentos mais diversos, Senhor. Acalenta os corações, fortaleça, dê ânimo, restabeleça a saúde, Senhor, daqueles que se encontram enfermos, conforte os corações daqueles que tiveram seus entes queridos, que partiram para a vida eterna. Ilumina-nos, Senhor, proteja-nos, que a semana possa ser de muita luz, de muita bênção, de muita notícia boa. Esteja sempre conosco, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Uma boa semana para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.